Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Técnica do CRC Paraná. Meu nome é Rafaela Neves Carguinin, sou coordenadora da Comissão de Inovação e Tecnologia do CRC Paraná e é uma grande satisfação recebê-los para este tema tão atual. Nosso tema hoje é de grande relevância prática. Quem faz o robô trabalhar? A liderança que transforma dados em estratégia. Esta aula visa capacitar contadores e gestores à liderança e à transição do modelo operacional para o consultivo. Ela percorre essa jornada partindo da mudança de mentalidade necessária, passando pela aplicação de ferramentas práticas de gestão e desenvolvimento de equipe, até a conversão dos ganhos de eficiência em valor tangível para o cliente, culminando em um plano de ação imediato para a implantação. Para nos conduzir nessa jornada, temos a honra de receber o Fabiano André de Souza. Fabiano é diretor de consultoria, mentor empresarial, especialista em gestão, estratégia e transformação, MBA em Inteligência Artificial aplicada a negócios, Industrial Management, pós-graduação em Gestão de Marketing e formação em Conselho de Administração pelo IBGC. Fabiano, é uma grande alegria recebê-lo hoje aqui na TV CRC. A palavra é sua. Bom dia, Rafaela. Eu que agradeço aí o convite do CRC para essa aula, né? Agradeço aí, através de você, por a gente poder estar presente com esse público, um público que a gente gosta muito de poder tentar transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem, né? E vamos ver se a gente consegue estimular os contadores poder dar novos passos numa jornada de transformação, né? Então, vamos aproveitar bem esse momento. A gente vai estar falando, como você bem falou no início, né, sobre quem faz esse robô, essa automação trabalhar. Nós vamos falar bastante sobre o ponto de vista de liderança na nossa conversa agora, né? E aí eu aproveito para poder transmitir para vocês assim a rota, o caminho por onde a gente vai passar. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre eficácia e eficiência, vamos falar sobre modelos de negócio, né, passando um pouquinho daí para a liderança e execução, como trabalhar um pouco essa cultura, essa inovação, tanto você como profissional, como você dono do próprio escritório, né, e como transformar a eficiência em valor em lucro real, né? Então, e a gente quer culminar com pelo menos algumas dicas iniciais para um plano de ação, né, no sentido desse líder que a gente vai comentar um pouquinho, poder fazer a diferença. Aqui eu trago uma questão que eu acho que é bastante importante, que é o dilema do contador moderno. Então eu começo aqui um pouquinho trazendo o repensar sobre o ponto de vista da automação, né? Já tive a oportunidade de, em outras aulas, falar sobre automação, mostrar como fazer uma IA que ajude vocês a trabalhar, mas aqui agora eu quero desconstruir um pouco no sentido da armadilha, da eficiência e da automação, né? Muitas vezes a gente comete um equívoco em fazer alguns tipos de automação que eles são, em alguns momentos, um desperdício em alta velocidade, né? Você não tem um processo plenamente adequado e a tecnologia ela somente acelera a irrelevância do teu negócio perante o mercado, ou seja, ela não transforma você em algo mais relevante dentro do mercado da contabilidade. Ele simplesmente faz com que você entregue mais rápido, né? Eu gosto de dar um exemplo para essa frase de Drucker, que é a eficiência é fazer certas coisas, eficácia é fazer as coisas certas, né? Muitas vezes a gente fica num tom filosófico com determinadas frases que a gente fala, e eu gosto de trazer isso para um ambiente natural e normal do nosso dia a dia. Então, vamos trazer para o dia a dia do escritório de contabilidade, né? O que é eficiência? Eficiência é entregar um balancete de forma rápida para o seu cliente, né? Mas o que seria a eficácia nesse negócio, né? Garantir que a informação contida nele salve o lucro do cliente, ou seja, o robô faz a eficiência, né? Mas o líder faz a eficácia, né? Então, aquilo que a gente olha de uma forma, como eu poderia dizer, acadêmica,
né, com uma citação, a gente pensando de uma forma real. E aí o que a gente sempre prega nesse sentido, né? É pensar aquilo que, eventualmente, quem já está com automações, né, pensar se essas automações elas são realmente necessárias e vitais, e se seu cliente ele paga efetivamente por isso dentro do seu negócio, né? Então, justamente pensar, começar a pensar um pouco a respeito desse negócio e o que te faz eficiente, ou seja, aquilo que é de uma norma de competitividade normal e o que é eficácia, que te diferencia nesse mercado, né? E eu quero começar essa conversa com vocês falando um pouco da questão de estratégia, né? Aqui eu trago um modelo Canvas que ele é muito lúdico, né? Eu gosto muito de olhar esse material na possibilidade de que as pessoas consigam entender o seu negócio. Pô, mas Fabiano, você está falando do modelo de negócio e você está falando de automação e como usar essa automação. Vocês vão ver que basicamente não é complexo o entendimento, né? E o entendimento ele está centrado aonde a gente fala aqui de proposta de valor, né? O que efetivamente é o pacote de produtos e serviços, né, que geram valor para o teu cliente, né? E aqui permite muitas vezes a questão da diferenciação. O que eu quero dizer com isso? Você entregar obrigações no dia a dia para o seu cliente é aquilo que é o mínimo e razoável. Você conseguir entregar análises para que ele possa fazer um trabalho mais correto, no sentido de mexer o resultado, é um diferencial, né? E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, as empresas, elas ao invés de pensar na proposta de valor, elas pensam nas atividades principais e nos recursos principais. Elas não fazem o entendimento do seu modelo de negócio, né, pensando ele da direita para a esquerda, ou seja, pensando quem que é o segmento de clientes, né, esse segmento de clientes, o que eu posso atender ele, qual que é o perfil dele, para que aí eu monte uma proposta de valor, pense em como eu vou me relacionar com ele, quais vão ser os canais, né, de comunicação com esse cliente, e aí sim pensar nos recursos principais e nas atividades principais. É muito normal hoje em dia e razoável a gente perceber que muitas empresas vão direto para o recurso principal, que é a tecnologia, né? E que ela acaba fazendo simplesmente um trabalho de automação sem o que agregar uma proposta de valor para esse cliente e que atenda uma necessidade de diferenciação para esse cliente. Esse é o grande gancho entre o planejamento estratégico do negócio e a tecnologia. A tecnologia precisa ser vista como um recurso. A tecnologia não é a proposta de valor, não é aquilo que o seu cliente paga, ela é um meio, ela não pode ser um fim, né? Então, o primeiro ponto é a entendermos, né, que a gente precisa evoluir nesse sentido de posicionamento, ou seja, qual que é a proposta de valor ou os benefícios que você oferece para resolver dores específicas do cliente. E aí é muito importante que um diferencial que a contabilidade tem um campo amplo e aberto, e aqui posso falar muito claramente, porque eu tenho empresas, muitas que a gente trabalha com elas, e elas têm uma grande dificuldade por não ter o entendimento contábil do que está acontecendo no seu negócio. Elas têm precisão de dados, mas elas não conseguem entender o que esses dados eles podem trazer para o seu cliente. E essa é a grande virtude desse negócio, né? Então, o que a gente sempre diz, né? Que não se trata, quando a gente pensa no modelo de negócio, entregar guias, obrigações, mas entregar clareza para a tomada de decisão. E aí que entra muito o gancho entre tecnologia, né, e a gente ter a parte, vamos dizer assim, de ser um advisory do nosso cliente. O que é a grande virada de chave, né? É entender que a ferramenta que a gente colocou, um RPA, né, ele vai ser muito importante para nos dar velocidade. Mas sem um trabalho conjunto dessa liderança do escritório, na capacidade de interpretar dados, oferecer proatividade para o cliente, né,
o valor da tecnologia ele se torna muito pequeno, em alguns casos, por certo, até irrelevantes. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa tecnologia, é dar um passo atrás e pensar qual é o modelo de negócio que eu estou oferecendo. A partir deste modelo de negócio, sim, a implementação da tecnologia. A partir da implementação de tecnologia, com ela mirar sempre a eficiência e o trabalho desse líder garantir a eficácia. Ou seja, é por aí que nós vamos passar um pouco mais durante a nossa conversa aqui nessa aula. O que acaba acontecendo, né? A gente precisa ter um direcionador. Então, eu vou sempre tentando recapitular com vocês o início da conversa e vindo fazer a junção dos temas, né? Então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas começam pela tecnologia, e o que eu estou pregando aqui é o seguinte: sim, a tecnologia é importante, sim, já mostrei para vocês como ela é um diferencial no dia a dia, mas ela tem que ser parte de algo maior, que é a estratégia do negócio, que foi aquilo que eu trouxe para vocês no sentido de escolha um posicionamento, e dentro deste posicionamento, né, se coloque com a tecnologia como um agregado, mas não como fim, né? E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente gosta muito de trabalhar com a metodologia de OKRs, né? Por que a gente entende que é importante trabalhar com a metodologia de OKR? Porque ela guia e ela te orienta para a diferenciação do teu negócio, né? Veja bem, o que é um OKR? Né? Trazendo para vocês, primeiro assim, ela é uma metodologia que nasceu da gestão ágil, ou seja, para dar velocidade na implementação, na correção e no sucesso. O objetivo, né, é algo, aquilo que, do OKR, né, é aquilo que inspira a equipe, é aquilo que vai além do técnico, é a frase de sentimento de algo que a empresa está mirando para conseguir construir, né? Então, eu vou sempre fazendo um paralelo com vocês do método na prática. O que é um O adequado, o objetivo, né? Então, no lado da tela, vocês enxergam aí, por exemplo, o objetivo é ser o braço direito, estratégico e consultivo do cliente. Ou seja, eu trouxe um modelo inspiracional, né, para que a equipe consiga entender o norte que eu estou querendo dar com esse escritório. Então, esse é um OKR de objetivo, que eu quero ser o braço direito estratégico consultivo do cliente. Ou seja, eu não quero entregar guias no prazo, eu quero entregar algo a mais. Esse é o O. Quando a gente fala dos KRs, né, que são os resultados chaves, né, são pontos que a gente atrela a esse objetivo para conseguir garantir que a gente vai ter atingimento de metas, né? Eu sempre procuro trabalhar com alguns KRs que eles sejam no sentido da gente conseguir enxergar sempre o que é importante a gente conseguir para a veia de automação, o que é importante que a gente leve para o cliente e o que é importante que a gente traga como resultado para a gente. Então, dentro desse objetivo que a gente, nesse caso, está criando, a gente está colocando, por exemplo, reduzir 40% do tempo de conciliação via automação RPA, ou seja, eu já pensei, já mapeei qual é o processo que eu quero reduzir, né? E eu estou dizendo o seguinte: quero ser um braço direito estratégico consultivo. Ou seja, a primeira coisa que eu quero fazer, livrar tempo do meu time para que eu possa implementar a minha estratégia de tal forma que gere valor para o cliente. Então, primeiro momento, eu estou botando um KR que consiga reduzir o tempo da minha equipe de trabalho em atividades que não agregam valor, e um RPA pode funcionar. Legal, mas o que eu pretendo que seja feito com esse time? Bom, eu quero implementar reuniões me colocando como advisor, como um consultor, para 100% da carteira A. Ou seja, eu quero começar a transformar esse assistente em um consultor para 100% da minha carteira A, né? E com isso, o que eu pretendo? Eu quero elevar 25% de margem por funcionário via análise de dados, né? Ou seja, eu quero conseguir ter um valor maior para o meu cliente, poder eventualmente trazer
um ticket maior, não tendo a necessidade de incorrer sobre custos maiores para que seja feito isso. Ou seja, os KRs, os QRs, eles comprovam o atingimento dessa meta. Né? E aí vocês veem que a gente tem mais alguns pontos que são justamente o que eu procuro dizer que é o método na prática. Né? O que acontece? A gente sempre faz com que esse QR, ele foque num desfecho, ou seja, o que eu quero no final do dia fazer com isso? Se eu for analisar o objetivo final nosso da implantação da tecnologia é falar mais tempo com os clientes, como um consultor, e aumentar 25% da margem. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, o meu objetivo final é esse. Né? Que o OKR faz também no dia a dia? Aqui eu vou me permitir falar o termo abrasileirando um pouco, né? Chamando de OKR. Ele faz com que a gente combata a inércia, ou seja, ele nos tire da situação de estagnação, de sempre estar fazendo o mesmo. Essa é importante, essa dica, porque ele faz um negócio de vocês se movimentarem ou vocês mesmos, como profissionais individuais, se movimentarem. Outra dica bastante importante que a gente traz é revisões trimestrais, ou seja, façam OKRs que vocês consigam medi-los e ter a conclusão deles em ciclos de trimestre. Isso faz com que a empresa esteja sempre energizada. Tá? Sejam transparentes com a equipe de vocês. Ou seja, eu estou fazendo isto com este objetivo e ele vai gerar estes resultados. Né? É importante que esse OKR também ele possa direcionar a folga gerada pela tecnologia. Ou seja, se eu quero ser um braço direito estratégico do cliente, vou reduzir 40% do tempo de conciliação, isso vai me dar um saldo de horas. O que eu quero que seja feito com essas horas? Ou seja, ele precisa mostrar para nós que com a gestão desse tempo, eu quero que a minha equipe faça mais trabalhos de consultores nesse sentido. Né? E, por último, que ele também faça a cultura da execução, ou seja, que evita que a produtividade do robô se perca em outros tipos de burocracia ou não valores agregados. Então, vamos lá, recapitulando para poder fechar essa parte da conversa. Nós estamos entendendo que a gente quer um modelo de negócio que a gente entregue mais, então nós desenhamos o modelo de negócio. Nós entendemos que a tecnologia é um acessório e um recurso extremamente importante, por isso direcionamos esforços na tecnologia, criamos os objetivos com metas mensuráveis para guiar para onde a gente vai ir, com que tempo e de que maneira a gente vai andar no processo de transformar o nosso objetivo em algo prático e pragmático. Bom, aqui começo a fazer o link com o papel efetivamente, né, de quem trabalha no dia a dia e o papel super importante que é da liderança. Né? E aí, muitas vezes, eu me deparo com uma situação, né, que é a questão das pessoas, primeiro, imaginarem que a tecnologia é o diferencial. Né? Não, hoje tecnologia é commodity, né? E essa commodity ela pode ser adquirida e implementada. O que é o grande ativo real, né? Do que a gente tem? Basicamente a equipe, né? E a equipe, o piloto, basicamente, que trabalha nesse negócio, né? E aí o que acaba acontecendo, né? O líder, a liderança desse escritório, quer seja o dono do escritório, quer seja encarregados, gerentes, que vocês possam ser na estrutura, ou vocês mesmos que trabalham de forma individual, precisam entender o seguinte, que o mais importante é que vocês possam ter uma mudança de mindset no sentido do seguinte, que vocês consigam gerenciar a inteligência interpretativa de dados. Pô, Fabiano, mas o que é isso? Né? O robô, quando ele está trabalhando, ele vai entregar para você um dado bruto. Né? Ele vai entregar para você algo que simplesmente ele tomou uma função, fez um trabalho que antigamente era braçal, te devolve isso de uma forma braçal, por mais que tu tenhas uma inteligência artificial plugada para ajudar na interpretação desses dados, o papel do analista
é extremamente importante, no sentido de que ele possa mostrar caminhos que abreviem e acelerem o lucro desse cliente de vocês, né? E aqui tem uma situação que eu julgo que é bastante importante ter esse entendimento, e isso o líder precisa entender, que se ele colocar um RPA sem ele fazer o completo entendimento da equipe, né, sobre o que esse RPA vai entregar, e o que é papel dele e o que é papel da equipe, você começa a criar uma ilha tecnológica, uma nomenclatura que a gente chama. Você instala um RPA, ele não tem conexão com o trabalho do teu analista e não tem conexão com o teu trabalho de análise e liderança. O que eu quero dizer com isso? Você imagina o seguinte, um RPA é colocado na empresa, ele coloca como uma parte de um processo e que ele vai repetitivamente fazer isso, né? E a equipe esqueceu dele lá. E ninguém analisa os dados que ele está gerando. E ninguém analisa impactos do que ele está gerando. E aí na frente você pode descobrir que ele está fazendo em alta velocidade um processamento de informações cujo output pode estar, inclusive, fora da lei, de lei ou de obrigações que eventualmente vocês tenham que entregar ao cliente de vocês. E a equipe não se sente comprometida com a utilização desse RPA, né? Então, o que acaba acontecendo? O entendimento do time de que o RPA é mais um membro, mas que o piloto desse processo é o time, é fundamental. E o papel da liderança qual é? É fazer esse entendimento acontecer, né? Ele é extremamente importante para vocês. E aqui entra o papel fundamental de um líder num processo que ele tem tecnologia, que ele tem pessoas, que ele tem cliente do outro lado. O que a gente hoje trabalha de uma forma resumida, obviamente, e aqui não seria o objetivo nosso central, nós falarmos sobre o ponto de vista total e amplo da liderança 4.0, né? A gente seleciona isso em 3 pilares fundamentais que essa liderança precisa ter para conviver com tecnologia, capital humano e processos. O primeiro, ele ser o curador da tecnologia, né? O que a gente quer dizer com isso? Antes da gente colocar um RPA a rodar, é fundamental e necessário que esse líder, né, ele consiga ter enfoque muito grande na seleção de qual é o processo que ele vai fazer a implementação dessa tecnologia. É que eu falo RPA, a gente pode estar falando de inteligência artificial, depende do momento da empresa, depende da necessidade. Vamos chamar de uma forma mais ampla como um curador de tecnologia. Ele seleciona o quê? Ferramentas que eliminam o desperdício e potencializam a eficácia, né? Esse é o grande papel de um líder 4.0. A partir dele selecionar isso, algo que elimina desperdício e potencializa a eficácia, ele assume um novo papel que é fundamental. Qual é esse novo papel? É ser o mentor do capital humano, né? O que significa isso? Ele começa a trabalhar em métodos para transformar analistas operacionais em consultores. Ou seja, ele começa a mentorar essa equipe, mudar o modelo dessa equipe de pensar, para que essa equipe possa pensar muito mais em como entregar valor do que como entregar obrigações. Lembro sempre, as obrigações devem ser entregues de maneira correta, na data correta, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui a gente está dando um passo a mais no modelo de negócio. E esse líder 4.0, ele domina metodologias para garantir que a eficiência gerada ela seja monitorada e transformada em lucro real. Ou seja, vamos voltar lá no início. Não adianta eu fazer nada mais rápido se eu não vou fazer nada com este tempo que me sobra. Então, esse líder 4.0, ele precisa entender o seguinte, se eu estou gerando eficiência através de uma ferramenta de tecnologia, estou fazendo a minha equipe mudar o modelo mental, deixar de ser um analista para ser um consultor, como eu vou monetizar isso?
Então, esses são os 3 principais pilares que eu recomendo que vocês que estejam aí com os desafios de transformação, e os modelos de negócio, eles têm evoluído de uma forma muito rápida, né? Vocês possam trabalhar. Sempre tem em mente, vocês são curadores de tecnologia, vocês precisam mentorar o capital humano que trabalha com vocês, e vocês precisam arquitetar a forma de como essa eficiência, esse capital humano trabalhando com um novo mindset, transforma em lucro real para vocês no dia a dia. Seguindo a nossa conversa aqui, né, eu acho que é bastante importante, eu gosto de quando eu estou trazendo esse nível de conceitos, né, poder trazer uma linha de raciocínio, né, que a gente consiga implementar isso. Tá? Eu trabalho bastante com tecnologia, trabalho bastante com empresas, e eu vejo que existe uma falta de conexão muito grande nesses processos de implementação. A equipe, muitas vezes, ela vai para um lado de se sentir extremamente confortável com a tecnologia no sentido, agora eu não preciso mais fazer, ela faz e sobrou tempo para mim, ou ela vai para o outro extremo do tipo assim, estão colocando tecnologia, não vão precisar de mim, daqui a um pouco serei dispensável. Né? E aqui vem o trabalho forte, né? E muito detalhado que a gente atribui que o líder precisa fazer. Né? Primeiro, é reconhecer que esse novo papel dele passa a ser de um mentor. Né? E um mentor, ele tem algumas linhas de raciocínio de trabalho que são extremamente importantes. Né? O que acaba acontecendo? E a primeira delas, que eu acho que ela é fundamental, né, é esse mentor líder, né, trabalhar com o que a gente chama de maiêutica contábil. O que é a maiêutica contábil? O contábil poderia ter qualquer outro sobrenome, ele poderia ser maiêutica administrativa, poderia ser maiêutica de engenharia. Vamos focar no conceito da maiêutica. Maiêutica é uma palavra oriunda do grego e que, na verdade, ela ajuda a trazer luz, né? E o que ajuda a trazer luz? Quando a gente pensa na forma de fazer o mentoring e o coach, e eu sei que muitas vezes a palavra mentor e coach eventualmente está um pouco desgastada, porque não se domina a técnica, ou não se tem base para fazer ela, mas o ponto inicial do trabalho com ela é fazer perguntas. Ou seja, a maiêutica contábil que eu me refiro aqui é faça perguntas assertivas para o teu analista poder desenvolver o raciocínio dele. Né? Então, o que significa isso? Você começar a fazer perguntas quando você senta com ele para conversar. Né? Se eu fosse teu cliente, né, qual decisão você tomaria com esse balanço? Ou seja, está começando a fazer ele pensar. Né? Como esse indicador aqui que a gente está olhando, ele impacta na continuidade do negócio do cliente que você está entregando esse demonstrativo de resultado. Né? Que sugestão prática você daria para esse empresário agora? Percebe? Você está começando a desenvolver no teu analista, né, uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar focada em entregar valor para o seu cliente. Sempre nesse processo, ter um campo de visão de diagnóstico, ou seja, de entendimento. Ele não deve ser com preconceito ou fechado. Ou seja, é super importante que ele tenha já a mente aberta no sentido, vou fazer perguntas de forma aberta, sem um preconceito, no sentido de diagnosticar e fazer o meu time aprender a diagnosticar situações que pode ajudar. Terceiro ponto que é fundamental nesse processo de integração de tecnologia, pessoas e você como líder que ajuda nesse trabalho, né? É descentralizar cada vez mais as atividades, ou seja, poder dar palco para que a sua equipe possa ter também vamos dizer assim, a apresentação para o teu cliente, que ela agregue valor e que ela se sinta importante. Traga sempre o que a gente chama de segurança psicológica. Né? O que a gente quer dizer com a segurança psicológica? Mostre que o ganho que vai estar sendo feito com tecnologia, ele vai estar sendo repassado
para a abertura de tempos e nesse sentido que ele possa ser utilizado para que a pessoa agregue mais valor e não no sentido de uma ameaça, né? Tem escutativa, ou seja, ouça com atenção, não ouça pensando na resposta que vai dar ou no seu conceito. Ouça sempre pensando sob o ponto de vista daquele que está falando, ou seja, a pessoa do teu time. Aposte no desenvolvimento humano, ou seja, tenha tempos reservados para que você possa conversar com o seu time e fazer com que ele se desenvolva, que essa inteligência de análise de dados ela possa ser incutida da melhor forma possível dentro desse time. E tenha o entendimento que vai ter um tempo para a transição desse perfil. E dentro desse tempo, extremamente importante ter o entendimento de que pessoas evoluem de maneiras diferentes, pessoas têm times diferentes, pessoas têm potencial de adaptabilidade diferente. Ou seja, quando eu coloco esse passo a passo, não significa que ao final todas as pessoas no mesmo tempo irão amadurecer, será possível desenvolver todas elas, né? E que todas vão entregar o mesmo resultado. Tenho o entendimento que mesmo que você siga passo a passo que a gente está conversando aqui, não significa que todas vão conseguir chegar no mesmo objetivo final. O que acontece? Né? A gente tem uma questão de quando a gente começa a transformar esse nosso analista em alguém que entrega resultado, ou mesmo a gente, quando entrega resultado, né, a gente vai ter resistência. Né? E aí é importante, eu trago uma frase porque sempre ela me guia, né? Que é mudar a cultura de algo, e aqui eu estou falando de escritório, não é uma questão de vontade, né? É uma questão de redesenhar os hábitos que governam a equipe. Né? É extremamente importante entender isso. E a gente, com certeza, tem um entendimento bastante claro de que a necessidade desses hábitos serem modificados, eles estão atrelados. E aí, por isso que o processo todo ele é muito interessante. Ele está atrelado a um modelo de negócio que inicialmente a gente conversou com ele, onde a gente definiu que a gente quer ser algo mais do que alguém que entrega tributos. Segundo passo, a gente quer ter efetivamente OKRs que nos direcionem para que a gente possa gozar de resultados para isso e consiga medir isso. Um terceiro ponto, que a gente consiga trazer o papel de liderança da gente para conduzir o trabalho dessa equipe, né? E aí o que acaba acontecendo? Com isso, com esse papel, a gente tem uma rotina de mentorar e também fazer coach nesse time, e aí eu dei no slide anterior algumas dicas de como vocês seguirem esse processo, mas entender que isso tudo sozinho, ele não resolve isso, né? A gente tem uma questão que é a própria resistência intrínseca, né? E aí o que acaba acontecendo? É importante, a gente vai trazer aqui um formato de como vencer essa resistência, e obviamente vocês têm todo o potencial, toda a condição de explorar e avaliar outros formatos nesse sentido, mas eu trago aqui o ciclo do hábito na contabilidade, né? Charles Duhigg, que trouxe essa mentalidade, né? E aí o que acontece? Para que a gente trouxe aqui para que a equipe aceite a IA, o RPA, né? A gente precisa intervir nesse hábito, tá? E aí tem um ciclo que a gente chama, esse loop, né? Que ele é repetitivo, que é o deixa, a rotina e a recompensa. Ou seja, são 3 etapas que nós invariavelmente deveríamos seguir para que a gente consiga manter um processo contínuo de evolução dentro da empresa na implementação de tecnologia. Primeiro, se o analista volta ao manual, ou seja, se a gente tinha uma forma de trabalhar, mudou ela, mas ele volta, é porque a recompensa não é conhecida. Ou seja, ele não superou ainda o risco do novo. Né? Bom, Fabiano, mas vamos lá, como é que eu consigo repensar isso? Como é que eu consigo fazer com que a minha equipe enxergue valor e ela mude de posicionamento e ela supere a resistência? Ou seja,
que ela enxergue a automação como um aliado, enxergue que isso agrega valor a ela e que isso vai transformar ela num novo potencial. Eu falo muito de equipes, mas eu sei que também aqui nessa aula nós temos profissionais que trabalham de forma autônoma. E essa mentalidade é extremamente importante, né? Porque muitas vezes nós mesmos, como autônomos, podemos cair na falsa armadilha do tipo assim, eu estou me substituindo com tecnologia. Não, o pilar central é como irei usar essa tecnologia para aumentar a minha disponibilidade de tempo, para ser mais analítico, para ser mais estratégico e aumentar o meu ticket final. Essa é a linha de raciocínio que a gente está conversando. Então, primeiro, a gente precisa fazer com que essa liderança 4.0 que a gente fala, ela consiga alterar a rotina sem destruir a segurança do time. Lembra que eu falava da segurança psicológica do time? Então, se a automação libera tempo, a recompensa deve ser o reconhecimento pelo valor consultivo, ou seja, a gente precisa conseguir ter um benefício maior de recompensa nesse valor consultivo. E aí, o que a gente também consegue fazer com que as pessoas aderem de uma forma mais fácil isso? Celebrar pequenos ganhos. Né? Então, porque dessa forma, e aí falando um pouquinho, sem aprofundar a neurociência, você cria uma via neural onde que a inovação ela se torna um padrão natural. Ou seja, as pessoas elas começam a ficar ansiosas, um campo fértil para que a gente consiga inovar em tecnologia, porque elas enxergam que isso está sendo um suporte para elas serem pessoas melhores. E celebrar esses pequenos ganhos. O que é celebrar um pequeno ganho? É um pequeno aumento de contrato que a gente está conseguindo ter, é a manutenção de um cliente que a gente estava com uma dificuldade de ter a manutenção dele, são chamadas consultivas do próprio cliente para entender o que a gente pode aconselhar ele para fazer, as pessoas terem mais qualidade de vida e a rotina delas sejam mais leves. Então, criar pequenos ganhos para ela, né, de rotina e recompensa, vão fazer com que ela se alinhe ao objetivo da empresa. Né? Indo para um passo que é fundamental, é a questão da inovação contínua. Tá? O que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente pega uma vez por ano e vai falar de inovação. Né? E aí, então, o que acaba acontecendo? Ficam aqueles eventos longos, muito grandes, que a gente sai de lá com processos enormes de inovação e que a gente vai visitar eles daqui a um ano novamente. Né? É muito importante que a gente tenha um modelo mental dentro do negócio da gente, pensando que a inovação ela deve ser semanal. Né? E ela, de novo, deve ser um hábito. Então, e aí o que acontece? Usa a tecnologia para simbologia da inovação. Eu consigo trabalhar com automação, eu consigo trabalhar no sentido de abrir mais tempo para os meus analistas. Com isso, eu consigo fazer com que os meus analistas semanalmente estejam em contato com os clientes, entendendo quais são as dores deles, que possam eventualmente fazer entrevistas estruturadas, né, sobre problemas que as dores que o cliente tem um balancete não demonstram somente sem uma análise por trás. Né? E aí o que acaba acontecendo isso? É super importante que quando o analista tem essa conversa, ele tem um direcionamento muito claro sobre quais as oportunidades que isso pode trazer para o escritório para demonstrar mais capacidade técnica e criar um mapa de oportunidades de novos serviços consultivos. Vocês percebem que o caminho todo se retroalimenta. Coloco tecnologia, garanto que as pessoas aderem a essa tecnologia, mudo o potencial dessas pessoas de um analista para um consultor, ele começa a trabalhar com um diagnóstico e entendendo mais o que esse cliente precisa, ele traz de volta nesse ciclo virtuoso potenciais mapas de oportunidade de novos serviços consultivos. Né? Então, eu entendo que isso começa a retroalimentar o sistema e uma agregação de valor. Né? E o que acaba acontecendo com isso? A gente traz o papel extremamente fundamental de um contador
deixar de ser um historiador de dados, que é um termo que eu acabei usando, para se tornar um conselheiro, e que antecipa a necessidade futura, né, desse cliente e também propriamente desse escritório. E aí é importante o seguinte, a gente consegue medir todo esse processo que a gente está falando. Né? A gente não faz as coisas no sentido simplesmente da gente entender que é bonito ser feito. Né? E aqui eu queria usar um exemplo de como é importante que essa inovação ela seja um processo que ele entre no mindset das pessoas. A gente vê, muitas vezes, a criação de robôs de uma forma errada, RPAs de uma forma errada ou inteligência artificial de uma forma errada. O que acaba acontecendo? O dono do escritório coloca um RPA cujo objetivo é demitir pessoas. Né? E ele se mantém na posição de um historiador de dados. E aí ele cometeu um grande equívoco. Ele, ao invés de poder usar este potencial para melhorar a percepção, ele acaba estragando a percepção. Por quê? O RPA vai processar os dados, você vai mandar para o teu cliente esses dados com uma frieza muito grande, sem o contato dele com ele sobre essa entrega de resultado. Essa frieza faz com que aumente a distância entre você e seu cliente. Aumentando a distância entre você e seu cliente, você vai para commodity, ou seja, você vai para preço. E aí você abre a guarda no sentido de estar nivelado no que todos fazem ou que um escritório 100% automatizado vai fazer, e aí essa única variável de discussão com o cliente se torna a relevância de preços. E aqui, por isso que eu prego que a inovação contínua é um pilar extremamente importante no sentido de você se manter competitivo e conseguir aumentar o seu ticket médio. Bem, como eu falei, a gente procura fazer tudo no sentido de criar metas para que essas estratégias que a gente está implementando, obviamente, elas tragam para nós resultados. Né? E aí é super importante nesse processo todo de automação, de aumento de produtividade, né, que a gente consiga ter metas. Eu trouxe aqui 4 que eu acho que elas são parâmetros mais adequados e que elas já se provaram para mim serem extremamente funcionais, de fácil mensuração e que elas guiam se o processo que eu estou fazendo de implementação de tecnologia, ponto número 1, e de ligar esta tecnologia com o meu piloto, que é o meu analista ou eu mesmo como líder, ela está fazendo sentido para o negócio. Né? Então, vamos falar primeiro da questão da eficiência e resultado financeiro. O que a gente quer dizer nesse sentido? A gente está querendo dizer o seguinte, nós precisamos conseguir enxergar no processo em que fizemos eficiência e resultado, ou seja, eu preciso conseguir medir que a automação que eu estou fazendo, que aquilo que eu estou colocando como investimento em tecnologia, traga uma receita maior por funcionário. Sem eu ter que agregar um número maior de funcionários, eu consiga entregar uma receita maior. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, a margem de contribuição. Né? Ou seja, entender se esse RPA que eu estou implementando, ele está virando rentabilidade líquida para dentro da empresa. Então, aqui nós estamos fazendo uma métrica interna, para mim entender. Sim, coloquei tecnologia, sim, orientei o time e estou dando um novo padrão para ele, sob o ponto de vista de ser um consultor, ele está me trazendo uma receita maior por pessoa e se ele está me gerando uma margem de contribuição maior por contrato a partir dessa redução de custo operacional. Olhando para o lado do cliente, né? Duas situações, que uma é de ordem, vamos dizer assim, efetiva de atendimento, que é o famoso NPS, a gente entender qual que é a satisfação do cliente, né? Com relação a se aquilo que nós estamos entregando com maior velocidade está tendo algum tipo de percepção, né? E também conseguir entender quantas soluções estratégicas, né, foram entregues ao cliente sem o cliente sugerir. Ou seja, se o tempo que eu estou abrindo para a minha equipe, ele é um tempo que ele está se transformando em algo produtivo e que tenha valor
e percepção para esse cliente. Então, eu meço tanto a eficiência de resultado financeiro, quanto eu meço valor e percepção do cliente. Essas são algumas dicas sobre o ponto de vista de metas para a aplicação. Eu acho que é extremamente importante, quando a gente está implementando algo, a gente tenha efetivamente o potencial de medi-lo. Bem, pessoal, eu estou me encaminhando aqui para o final, e eu sempre gosto de deixar alguma linha de raciocínio de um checklist, né? Ou seja, o que a gente faz a partir dessa conversa que a gente teve aqui? Primeiro, tá? Elimina ou redesenha um processo que o robô faz hoje, mas que o cliente não valoriza. Ou seja, se tu já tem RPA, se tu já tem esse acontecendo, verifica o seguinte: ele está entregando algo que meu cliente valoriza? Sim ou não? Se não, elimina ou redesenha. Segundo ponto, começa a investir tempo em sessões de mentoria. Dá 15 minutos para cada colaborador por semana e começa a desafiar ele com perguntas sobre o futuro do cliente que ele atende. O que ele enxerga nisso, né? Terceiro, comece a trabalhar com metas claras, né? Ou seja, estou trabalhando no processo de me transformar em alguém vital para o meu cliente, tenha uma meta clara do que eu vou fazer com quanto eu vou ganhar com automação e o que eu vou fazer com esse tempo ganho para gerar novas receitas, né? E a outra situação que ela está, e eu botei ela por último, vejam só, eu estou dizendo para ele eventualmente eliminar ou redesenhar aquilo que você já tem, e estou deixando por último você identificar um hábito que seja burocrático da equipe e substituir por uma ferramenta tecnológica. Ou seja, eu estou privilegiando a gente fazer melhor uso do que nós já temos, para só depois de um processo de extrair da minha equipe o que eu posso fazer mais, definir metas claras do que eu vou fazer com esse tempo, pensar em novas automações, né? Eu espero que com essa questão e com essa linha de raciocínio, eu tenha conseguido criar para vocês uma linha mestre de como utilizar a tecnologia ou implantada ou a implantar, conectando com liderança, com o modelo de negócio e com pessoas. Fabiano, muito obrigada pelo conteúdo, tá? Muito didático e simplificado, né, para facilitar aí a nossa implementação desse novo modelo de trabalho, né, uma nova postura, hábito. Mas eu gostaria aqui de repassar algumas perguntas, né, que houve aqui sobre esses assuntos. Na prática, qual é o primeiro passo concreto para um contador que ainda está totalmente no operacional começar essa transição, né, do papel para um líder consultivo? Bacana. Acho que o primeiro ponto, Rafaela, fundamental, é reconhecer que ele quer fazer essa transição, né? Então, o que acontece? E aí, qualquer negócio, contador, ou fosse qualquer negócio, é o seguinte: primeiro, o norte, o que eu quero ser? Então, qual que é o estabelecimento de horizonte? Eu quero realmente mudar? Eu quero realmente sair da situação? Sim. Então, o primeiro passo é firmar o propósito. O segundo, entender que eu sempre brinco que vai doer, né? Ou seja, que vai ter que passar por um processo de aprendizado. No processo de aprendizado é ele firmar o seguinte: legal, eu preciso, para mudar este padrão, aumentar o tempo de disponibilidade da minha equipe. Porque é muito fácil a gente dizer assim: vou deixar de fazer operacional e vou fazer estratégico. Legal, mas o dia vai continuar tendo 24 horas. Então, o primeiro passo que eu preciso como é que eu vou liberar tempo? Aí vem o processo da automação. Escolhe sempre um único piloto. Não trabalha com várias frentes. Escolhe um único piloto que seja uma dor muito forte. Não implementa isso na carteira toda de clientes. De novo, eu gosto muito, Rafaela, de trabalhar com um. Um, para mim, é um número muito bom. Escolhe sempre um piloto, escolhe sempre um analista, ou se você não tem um escritório e trabalha de forma individual, vai ser você mesmo, e defina 1 hora por semana para você fazer análises e não trabalhar a rotina. Veja bem, eu estou pedindo 4 horas por mês do trabalho desse dono de escritório. Então, primeiro, processo que dói. Segundo, escolhe um cliente. Terceiro, dedica 1 hora de análise. E aí, com essa análise, comece a ter retornos para o seu cliente que agregue maior valor. Quando você começa a fazer isso com facilmente esse número ele dobra indo para 2. E aí você entra no círculo vicioso,
sempre sabendo o seguinte, Rafaela, vai ter o aprendizado, vai ter a dor, o mundo vai exigir um pouco de dedicação nesse início de trabalho. Até complementando, Fabiano, uma coisa que eu converso também, assim, quando eu posso falar sobre isso, é que as pessoas também querem começar sempre pelo complexo, né? Às vezes Perfeito. começar pelo simples, que vai te dar um resultado, também é importante, né? Às vezes a dor, às vezes, a gente tem dores que são mais complexas, outras que é mais simples. Começa sempre pelo simples, né? Porque o resultado vai vir e você vai se animar para aprender ainda mais, né? Sabe que a tua fala ela é muito coerente, a gente veio na formação do Lean, né? E o Lean é a melhoria contínua. Então, o que o Lean prega? Vai fazendo todos os dias pequenas melhorias, que ao final de uma jornada, você vai ter uma grande melhoria feita. Não tente fazer degraus, ou seja, não tente fazer grandes escaladas, porque o tempo é muito grande, o esforço é muito grande, você não enxerga o fim. Então, a tua linha de raciocínio, além de acertada, ela está embasada por uma metodologia, né? O Lean prega muito isso. Temos mais uma dúvida aqui, né? Como equilibrar a implementação de metodologias como OKRs, que exigem disciplina com a rotina já sobrecarregada de um escritório contábil? A lucidez da tua pergunta, né, ela é extremamente importante para que eu pegue o gancho lá do OKR quando eu estava falando. O OKR, ele precisa ser algo que tira o peso e não coloca peso. Então, o O do OKR, ele precisa ser algo que ele seja inspirador. Então, o que acaba acontecendo? Ele precisa ser algo que mova a tua empresa. Então, vamos pensar assim, como eu estava usando o exemplo aqui na aula, você quer se tornar um braço, né, de sustentação para esse teu cliente, ou seja, ser um consultor desse teu cliente, né? Esse é o teu O do OKR. Bom, esse é inspiracional. Como é que eu faço para que isso não seja um peso? Eu preciso sempre pensar em ganhar tempo, eu preciso ganhar eficiência. Então, o primeiro K, eu sempre recomendo como eu vou ganhar esse tempo? Então, para que ele não seja algo a mais, ele te motive a uma redução. Então, como nós estamos falando aqui do processo de automação, eu vou me permitir ficar no processo de automação. O que eu posso automatizar para ganhar o tempo? E para não virar uma sobrecarga a implementação do OKR. Faça o OKR de uma forma prática, não tente fazer ele de uma forma acadêmica pura, porque ele não vai funcionar. Não abra 200 OKRs dentro da tua organização. De novo, comece com um. Olha, o meu O inspiracional é ser um braço. Para que eu consiga ser um braço, eu preciso ganhar tempo. Se eu ganhar tempo, eu consigo usar esse tempo para ser consultor e aí eu vou me botar uma meta de quantas vezes eu vou conversar com o cliente. E isso tem que gerar alguma coisa para mim, tem que gerar mais dinheiro, ou seja, ele tem que gerar receita para o funcionário, ele tem que gerar rentabilidade dentro do meu escritório. Aí o OKR deixa de ser algo burocrático e um peso para ser para você um motor e vai energizar você conseguir andar. Excelente. E temos mais uma dúvida aqui, né? Você pode dar um exemplo específico de um KPI ou indicador que, quando apresentado ao cliente, conseguiu efetivamente transformar um dado operacional em uma decisão estratégica para o negócio dele? Sim. E eu vou pegar um gancho com a palavra que você usou, simplicidade. Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas grandiosas. E aí a gente não sabe o potencial que a formação da gente tem. Eu vou usar aqui, você vai dizer, pô, mas Silviano, as pessoas não sabem, não sabem. E eu consigo garantir isso para você. Sabe um indicador que é fundamental para qualquer dono de empresa e agrega um valor muito grande? Se chama margem de contribuição. Eu tenho visto em processos que a gente faz que o entendimento da margem de contribuição para o dono da empresa muda, inclusive, o modelo mental dele. E isso vocês, como contadores, dominam perfeitamente. E vocês têm a frieza de não ter a paixão pelo negócio ou pelo produto. Então, eu já vi muito contador, de forma sábia, mostrando para o dono do negócio, através do indicador de margem de contribuição, ou seja, o KPI de margem de contribuição, que o produto queridinho dele era o produto que não estava trazendo resultado para o negócio. E aquele produto que estava esquecido no segundo andar da prateleira, se ele investisse mais tempo nele, era o que justamente era o que estava agregando valor. E muitas vezes o empresário não tem essa visão, porque ele está tão focado em tocar a rotina, a operação dele,
né, em atender o cliente dele, que essa visão consultiva do contador com um KPI simples, chamado margem de contribuição, muda a história de empresas. Já vi empresa que, bem orientada, através da margem de contribuição, ela mudou precificação de produto, ela mudou esforços de marketing de produto, ou seja, vem uma trilha virtuosa bastante grande através do indicador bastante simples. Ótimo. Excelente, professor, agradeço novamente, né? E eu gostaria agora que você pudesse dar suas considerações finais, né? Algum ponto aí que queira reforçar, um alerta importante aí aos profissionais. Legal, Rafaela. Eu vim pensando, né? Eu gosto de ouvir muito podcast, né? E o que acaba acontecendo? Eu ouço podcasts de várias linhas de conversa e de vários perfis de pessoas completamente diferentes e que estão fazendo inovações em modelos de negócio diferentes, né? E aí, dentro de um que eu estava ouvindo hoje, o primeiro insight que eu gostaria de transmitir é que o contador, e é o público que a gente está falando, e por isso eu me permito falar dessa forma, ele precisa ter um entendimento que ele tem um papel fundamental num ponto que se chama adaptabilidade, né? Ou seja, se eu tivesse que dar um pontapé inicial, eu preciso entender dentro do meu negócio o que precisa ser readaptado sob o ponto de vista de serviço, de velocidade, de custos, de concorrência. Ou seja, eu escreveria a palavra adaptabilidade no lado esquerdo e do lado direito eu pensaria em todos os ingredientes do mercado interno e externo do que eu preciso fazer para me adaptar. Com isso, eu definiria o meu objetivo inspiracional, o meu O do OKR, né? E botaria 3 metas, pelo menos, para poder me dar como um pilar de sustentação e continuidade desse meu esforço inspiracional. Acho que como dica para a gente poder sair da inércia, né, seria isso. Busque adaptabilidade. Entenda onde você precisa se adaptar. Esse é o nome do jogo, eu diria, de 2026 em diante, e a gente vai cada vez ter que ser mais veloz nesse processo. Obrigada, professor. Bom, e com as valiosos insights aí do professor Fabiano, encerramos a transmissão de hoje com muito aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nosso compromisso é fomentar o conhecimento e apoio técnico para uma profissão ainda mais forte e preparada para os novos tempos, tá? Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.